Sabe aquela sensação de que o seu filho está fazendo uma terapia ou algum trabalho e não está fluindo daquele jeito, está demorando um pouquinho o processo e a gente sente que tem algo emperrando? Pois é, às vezes é preciso de mais de uma área, de mais de um especialista para a gente conseguir fluir com esse trabalho, esse desenvolvimento infantil. Olá, eu sou Natália Sanches, você está no podcast Entre Mães, sou educadora parental e mãe da Luna e hoje eu trouxe uma convidada muito especial, um presente que o ano passado de 2024 me trouxe e eu quero que ela se apresente porque eu acho que por mais que eu fale aqui, eu não vou chegar à altura dessa profissional. Então, Andréia, por favor, se apresente. Obrigada, Natália. Você não tem noção do prazer que é estar aqui com você. O presente é meu. É uma troca de presentes, né? Meu nome é Andréia Peixoto. Eu sou pedagoga de formação, sou psicopedagoga. Eu trabalho com crianças, adolescentes, mas também já trabalhei com adultos e idosos, tá? Crianças desde pequenininho. E esse trabalho, né, que você falou do multidisciplinar, ele é importantíssimo. E daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais do que significa isso. Sim, muito obrigada por certeza. estar aqui. Você é mãe da Luna, eu sou mãe de 3, vó de 5. Só tudo isso. Só tudo isso. Então, Que já passei delícia. por muitas fases, né? Porque, assim, eu gosto de falar sobre isso, porque, justamente, então, eu já tive lá os meus filhos, menino, menina, passei por todas as fases do seu desenvolvimento. Meus filhos hoje são adultos, já tiveram filhos, então tenho bastante repertório, vamos dizer assim, experiência. Repertório de tudo, né? Porque a gente pouco de coleciona tudo, também erros, a gente coleciona Tudo. acertos. Tudo, de tudo um pouco. Nunca é perfeito, né? Não. E é até importante a gente falar isso, que não existe a perfeição no processo, né? Existe aquilo que a gente consegue dar com a consciência que a gente tem. Sim. E profissionais que vão nos auxiliar nessa jornada, né? A gente tem a noção, a falsa noção de que para a gente criar filhos é intuitivo, mas não é. A gente precisa estudar tanto quanto para a nossa profissão e a gente precisa buscar ajuda externa, porque eu acho que é o trabalho mais importante que a gente faz. Nós estamos devolvendo, né, seres humanos para a sociedade. E no começo, quando a gente se conheceu, eu tinha uma noção básica, né, do que era um trabalho do psicopedagogo. Mas quando você me explicou de uma maneira mais profunda, eu fiz assim: uau, é muita coisa. Então eu queria que você explicasse para quem está em casa que de repente não tem dimensão de tudo que um psicopedagogo faz. Sim. Primeiro que já é um nome, né? Difícil, né? Então é bem complicadinho mesmo. Na verdade, o psicopedagogo, né, muita gente atribui ao trabalho relacionado à escola, né? Aquela aprendizagem escolar. Então, mas não é só isso, né? Vai muito além. Então, assim, trazendo ali um pouco da teoria, né, um embasamento, só para entender, o psicopedagogo, né, quando a gente fala psicopedagogo, o psico tem a ver com a psicologia e o pedagogo, né, da pedagogia. Então, quando a gente fala da psico, né, da parte emocional, é porque, de fato, para aprender, a gente precisa estar emocionalmente envolvido, seja com o que for. Sim. Né? Então, tudo na aprendizagem, a gente coloca emoção. Né? Por isso, essa interface aí do nosso trabalho. Né? E da pedagogia, não se limita também só às questões de sala de aula, né? Como a gente... Eu sou pedagoga de formação, né? Mas a gente não se limita. Por quê? A aprendizagem é tudo. Né? Então, desde quando o bebê nasce, né? Aliás, né, se a gente começar o papo aqui, vai um pouco antes, né? Desde ali a concepção, vamos dizer assim, a gente está envolvido nisso, né? Tanto que quando a gente recebe uma família, a anamnese, ela vem desde a concepção, Sim. desde o desejo de engravidar. Ou não, né? Ou a falta de. A falta de. Então, assim, se tem desejo ou não, o quanto isso pode influenciar no desenvolvimento da sua criança. Então, é muito profundo. E quando a gente fala de psicopedagogia, como eu falei, que eu atendi já
crianças, eu mesma atendi crianças a partir de 3 anos, né? Mas eu sei que tem especialistas, né? Porque aí você vai, né, se especializando na área, né? De acordo com a sua demanda, com o que você deseja, de atender bebês também, por exemplo, né? Porque a gente também pode atuar no desenvolvimento, e deve, né? Atuar no desenvolvimento infantil. Então, ó, só para ficar assim mais claro na mente de quem está ouvindo, no desenvolvimento em que sentido? Você fala, por exemplo, de motor, de uma habilidade cognitiva, daquelas etapas mais iniciais? Olha, Dê alguns exemplos. isso. Então, vamos lá. Quando a gente fala do desenvolvimento para aprendizagem, né, eu vou trazer algumas coisas, porque tudo está englobado, né? Mas vamos pensar aí no desenvolvimento motor que influencia na aprendizagem, a linguagem influencia na aprendizagem, a parte de autonomia dessa criança, como ela vai se desenvolvendo e tendo autonomia, né, no percorrer aí da sua vida. A parte cognitiva e a parte social. Então, veja só, dentro desses 5, né, que eu estou falando assim, sim, de forma rasa. De forma rasa. A gente pode trabalhando com essa criança, né? Então, podendo estimular tanto a criança, claro que a gente não vai ficar só focado na criança. A gente tem um trabalho aí que a família precisa estar participando também, né? Mas desde a criança, né, na sua primeiríssima infância, vamos se dizer assim, até, como eu te falei, um idoso, né? Então, a gente perpassa por todo esse período. Então, veja que é muito mais profundo e não está limitado ao rendimento escolar. Ao rendimento escolar. Que era a visão que eu tinha. Exato. Muita gente confunde. Então, hoje ainda eu recebo mães que falam, ele vai para a aula, né? Claro, tem outros que me chamam de doutor, de doutora, né? Então, você vê que a concepção, né? De cada um. Então, é bem diferente, né? E é importante a gente saber por quê. A gente precisa direcionar, né? Para qual profissional meu filho realmente precisa. Né? E, às vezes, como você mesmo falou, né? Que é o papo de hoje, da multidisciplinaridade, né? Porque, como eu te falei, nessas áreas, né? Então, você tem ali o desenvolvimento da criança, né? Como a gente estava falando. Mas, vamos supor, se uma criança tem uma defasagem mais específica na linguagem, a gente vai buscar o profissional que lida com isso, que é o fonoaudiólogo. Né? Então, se você tem uma questão ali motora que realmente está com prejuízo, você vai buscar um psicomotricista, né? Se é de autonomia, da vida diária ali, né? Da parte... Então, você busca um TO, né? Então, você vai um psicólogo, né? Então, assim, você precisa disso. Então, o psicopedagogo, ele faz a parte dele, né? Que tem ali, né? Que vai auxiliando nessa parte da aprendizagem, trazendo estimulação, muitas vezes, precoce, que a gente fala, né? Então, o que é a estimulação precoce? É uma forma de trabalhar, estimular habilidades de uma pessoa antes mesmo que ela tenha um diagnóstico, por exemplo. Então, vamos supor que uma criança tem ali alguns déficits que a gente está vendo ali, que né, dentro de uma avaliação, e algo que às vezes é meio visível, né? E a gente consegue ter um direcionamento em relação ao que precisa ser feito, mas ainda não tem um diagnóstico, porque precisa de uma equipe. E às vezes não é rápido, né? Você não consegue de um dia para a noite, muitas vezes vai demorar. Não só porque você precisa de uma equipe, mas você tem que ter o financeiro também, né? Toda uma logística aí dessa família para conseguir. E eu acho que não só isso, né, André? Eu acho que também uma responsabilidade. Eu quero falar disso mais para frente, com você, das questões do diagnóstico, mas hoje a gente vê muito, assim, profissionais que são irresponsáveis nesse sentido, de querer fazer a coisa muito express. Então, eu fiz uma consulta em meia hora, pronto, já diagnostiquei, já mediquei aquela criança, sem entender todo o contexto. Que é um gancho até que eu queria pegar do que você estava falando, desse envolvimento dessa família, como é importante a família participar de todo o processo, né? E de como a nossa medicina hoje,
ela fica assim, olhando só aquela parte. Então, hoje a gente tem especialista de tudo, que é o ortopedista, mas não olha o cenário geral. E, às vezes, a gente entende tudo no contexto geral. O Sapolsky, um livro dele que chama Comporte-se, ele traz isso, que a adolescência, ela mostra muito pra gente como o nosso cérebro, ele foi feito para um pouco de genética, né, das coisas que a gente traz da genética, mas muito para aprender com o meio que a gente vive. Então, tudo é contexto, 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 que a gente deixa de olhar. E esse trabalho que você fala, né, quando a gente traz muitas pessoas de uma equipe para olhar, a gente, além de ter uma visão mais ampliada, a gente pode oferecer um melhor suporte para aquela família. Mas Sim. a família precisa estar envolvida no processo. Sim. Porque não adianta nada. Então, uma criança tá lá com você, tá passando com a TO, tá passando com não sei o quê, mas os pais em casa não estão fazendo a parte deles. Exatamente. De olhar para aquela criança. Isso interfere, né? Com certeza. Uma das falas, né, porque a gente tem que trazer a família. Né? E eu falo assim de trazer no sentido de acolhimento mesmo. Sim. Porque muitas ficam perdidas, né? Sim. E principalmente mães ficam sozinhas nessa batalha, nessa jornada. O que é opressor, né? E muitas não têm informações ou são muito inseguras. Sim. Né, de poder fazer alguma coisa, né? Então, diante daquele cenário, como eu faço, né? Então, a gente precisa também ter, né, esse acolhimento com a família, é fundamental, porque o que eu falo para eles é o seguinte: supondo que você venha uma vez na semana comigo, 1 hora, o que é 1 hora? Sim. Né? Versus 7 dias na semana, 24 horas. Exatamente. Então, eu falo assim, eu faço um trabalho norteador. Então, eu vou nortear as ações. Então, eu conheço o seu filho, né, de uma forma que você não conhece. Né? Eu vou trazer características dele que você ainda não conhece. Que você tinha com uma ideia de que pudesse ser preguiça, que pudesse ser desmotivação, malcriação, né? Um monte de rótulo ali que a gente acaba colocando. Sim, numa caixinha. Birrento, malcriado, né? Então, a gente vai colocando um monte de rótulo, né? Porque, enfim, não está seguindo um padrão, vamos dizer assim, né? E aí, quando eu trago esse perfil, né? Depois de uma avaliação, começa a fazer sentido para eles. Então, assim, essa semana mesmo, eu fiz uma devolutiva lá, e aí a mãe falou assim, eu achava que era preguiça, né? Que ele não queria simplesmente ele não queria fazer, não tinha ideia do que ele estava passando. Então, isso é muito esclarecedor, né, para a família. E aí começa o trabalho. Realmente, né? Eu acredito que aí começa. Você primeiro tirar aquela venda dos olhos, né, dessa família, e mostrar para ela, né, os potenciais também daquela criança. Ai, gente, é tão triste assim essa realidade que a gente tem de realmente querer encaixar todo mundo numa caixinha, né? Então, preciso diagnosticar, preciso disso, preciso aquilo, sem compreender que somos seres únicos. Que cada um, né, tem... Claro, a gente não exclui diagnóstico, não é isso que eu estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é que, mesmo, né, quem não é diagnosticado em nada, não vai estar preso em uma caixinha, porque você, Andréia, é única. Eu, Natália, sou única. E cada um tem um contexto familiar, um contexto social, que vai te levar a se desenvolver de uma maneira ou de outra, né? Mas aí a gente tem muito dessa educação tradicional, assim, que eu falo que é muito limitadora. Ai, é preguiça. Esse daí não quer nada com a vida. E a gente não compreende aquele comportamento como uma comunicação de uma necessidade que a gente não percebeu. Né? Que a gente não olhou para aquilo com carinho, com atenção, de que, olha, não é que é preguiça, é que realmente o corpinho dele precisa de outras coisas, ele é dessa maneira, tem esse perfil, tem essas necessidades, eu não estou atendendo. E falta, né, dos pais. E eu acho muito legal quando você fala isso, porque a gente desenvolve um trabalho muito legal juntas,
que é realmente essa integração entre família e criança. Então, a Andréia trabalha com as crianças e eu faço a parte familiar, que o educador parental vem com esse olhar mesmo de traduzir também esses comportamentos, identificar dentro daquele ambiente o que pode estar provocando daquilo que a Andréia também identificou. Porque às vezes, beleza, eu tenho uma dificuldade aqui no aprendizado, mas como a Andréia muito bem trouxe aqui de uma maneira muito linda, existe o emocional para todo tipo de aprendizado, né? A gente precisa se conectar com aquelas pessoas que a gente está aprendendo e precisa se sentir seguro. Sim. E aí, se eu vivo dentro da minha casa um ambiente caótico, hostil e que me deixa sempre em estado de alerta, aí eu chego com uma dificuldade que está comunicando isso. Exato. E às vezes a família não consegue olhar e perceber tudo isso, né? E a parte da escola, né, que é bem ali, vamos dizer assim, o ponto inicial de quem pensa no psicopedagogo, Sim. Né, ele acontece por quê? Eu falo também para as famílias que a escola é como fosse um termômetro, né? Quando a criança não está bem, é lá que ela vai apresentar, né, um sintoma. Então, eu falo que, por exemplo, né, eu gosto de trazer muitas analogias, né, porque eu acho que facilita bastante o entendimento. Então, por exemplo, né, eu falo assim, quando a gente tem febre, né, a gente vai lá, toma um remédio para febre, passa a febre, momentaneamente. Sim, né? sim. Só que você agiu no sintoma. Agiu no sintoma, mas a causa está lá. Né? Então, essa febre pode voltar. Né? Então, pode ser uma dor de garganta, mas se você não tomar o remédio adequado, ela tende a piorar até. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, a escola ela vai servir como um termômetro, né? Vai trazer esses sintomas aí de que algo não vai bem. Então, é preciso, obviamente, né, nesse primeiro momento, a família estar próxima da escola. Isso é fundamental. Né? Eu falo para as minhas mães, eu falo que elas são minhas, né? Então, assim, eu falo para as minhas mães que elas têm que ser, assim, chatas mesmo. Eu falei, não liga se alguém achar, não quero ser chata. Eu falei, não tem problema você ser chata, né? Assim, vamos pensar dessa forma. Não tem problema, porque se fosse o contrário, a escola sempre viria falando alguma coisa que seu filho fez. Então, vamos, né, colocar dessa forma para você ficar mais fácil. E aí, quando essa mãe, né, começa a entender isso, a escola também, aí a gente consegue, né, se dentro da escola, nessa conversa entre mãe, né, pai, escola, não conseguiu, né, dentro dessas intervenções ali, solucionar o problema, aí você tem que buscar ajuda. Mas sabe que eu penso hoje um pouquinho mais além? É assim... Eu percebo, às vezes, que tem uma desconexão muito grande entre nós. E eu tô me colocando nesse balaio, tá? E os nossos filhos. Porque se a gente realmente tá responsivo, tá olhando com olhos de quem quer ver, a gente percebe antes da escola. Muita coisa. Sim, né? Com certeza. E a escola traz, e enfim, né, esse sintoma, porque realmente é um sintoma, não é a causa, e é isso que você aprofunda, que o educador parental aprofunda, e muitos profissionais. Mas se a gente tivesse um olhar mais atento e disponível, eu acho que a gente perceberia muito antes, né? Essa comunicação. E um gancho que você falou que eu não queria deixar passar, que é dessa nossa dificuldade mesmo em se relacionar com o outro, esperando aprovação, que olha só o quanto a gente também foi podado na nossa infância e hoje a gente tem medo de ir lá colocar algo para a escola, achando que eu vou magoar, que eu vou ferir, que eu vou incomodar. E isso vem lá de trás, porque na verdade não é isso, né? Precisa ter essa ponte que você está falando, precisa ter esse relacionamento, essa proximidade, porque da mesma maneira como você falou, a escola não vai deixar de trazer para você, mas você também, porque ambos têm responsabilidade, né? Tanto a escola quanto a família. Exatamente, é desmistificar, na verdade, né? Porque a parceria tem que ter, né? Sim. Porque um sem o outro não funciona, Sim. né? Um complementa o outro. Sim. Né? Então, quando você mesma falou em relação a essa parte dos pais perceberem, o que eu percebo,
ali da minha experiência, Aham. tá? E vou te falar da minha experiência profissional e da minha experiência pessoal também, né? Com essa galera toda que eu tenho aí. É, muitas vezes a gente percebe, sim, né? Só que é difícil aceitar, né? É muito difícil. A gente tem o nosso filho com aquele ser perfeito, que a gente Um filho, idealiza. é isso que eu ia falar, idealizado. O filho idealizado. É. Quando a gente começa a entender que aquele filho idealizado, ele não, né, ele tem algumas dificuldades, aceitar isso é muito difícil, né? Então, muitas vezes a gente vai protelando, achando que com o tempo vai passar, que de alguma forma a gente vai conseguir melhorar aquela situação. Então, e eu falo desse termômetro como a escola, por quê? Porque na escola, o que pega realmente, infelizmente, né, vou dizer assim, é quando o filho não está, por exemplo, tendo nota o suficiente, Que é bem cruel isso, mas né? tudo bem. É cruel. Então, assim, porque o rendimento da criança, muitas vezes, ele é resumido na nota. Então, se a criança não está tendo notas o suficientes para conseguir, né, ser promovido para o próximo ano, então isso traz um alerta para os pais. Porque o professor sabe quando a criança tem dificuldade. E, infelizmente, vou falar isso de novo, que hoje a gente tem ali vários tipos de avaliações que são feitas para a criança e que podem camuflar, de alguma forma, o rendimento real dela. Né? Não, o desempenho, vamos dizer assim, né? O desempenho. Se ela está tendo um bom resultado com aquele trabalho escolar, se ela está tendo um bom desenvolvimento. Então, geralmente, quando a criança é uma criança mais quietinha, uma criança que a família cumpre ali com o dever em relação às tarefas, tal, ela acaba tendo notas se ela participa de uma dança, de um teatro, se ela levanta a mão de vez em quando, ela vai ter uma nota melhor que vai camuflar o desempenho dela de prova, de avaliação. E é bem complexo isso, sabe? Eu acho que é bem complexo, mas eu acho que assim, ainda, né, esse sistema um pouco arcaico de notas, como você falou, né, que camufla muitas vezes Muitas vezes. dificuldade e tal, também oprime um pouco a criança, né, e o aprendizado dela, porque a escola, você pode ter uma opinião diferente da minha, mas hoje eu vejo muito a escola ainda com uma visão industrial das coisas, então de um ensino muito atrasado, a maneira como a gente vive hoje, né, as atualizações que a gente tem hoje, achando que é de cima para baixo, então eu ensino e essa pessoa aprende, sem levar em consideração que precisa ter vínculo, exploração do meio e várias questões, né, do desenvolvimento infantil. E aí, quando eu faço isso e eu encaixo, né, aquele desenvolvimento só numa nota fria ali, num número, desprezando todas as habilidades que tem como, porque às vezes, eu não tenho habilidade em matemática, mas eu sou excelente em história, em português, e ninguém é bom em tudo, né? Tá aí o estudo da inteligências múltiplas para provar tudo isso. Acaba gerando mais estresse também nessa criança e dificultando também, porque aquela que tá com a nota boa, então eu me enquadrei, né? Eu tô com a nota boa. Eu também tô estressada porque eu tô com medo de não apresentar mais um bom resultado, né? E vai apresentando outros sintomas. E aquele que não tá bom, eu tô com medo porque eu não tô bom. E aí chega a família com toda aquela pressão de resultado, sem compreender que essa pressão também, às vezes, atrapalha até mais. Olha, é muita coisa, né? Né? Se a gente for... por isso que é importante, né? Quando a gente observa ali um sinal de que algo não vai bem e ele é persistente, né? Porque existem duas... como eu posso dizer assim? Duas vertentes, né? Então, uma que a dificuldade de aprendizagem, tá? Então, está tendo alguma dificuldade ali. Agora, o porquê? Então, pode ser algo momentâneo, né? Que a criança esteja passando por algo naquele momento, ou uma defasagem
devido a um pedagógico que não foi uma didática muito boa, uma falta de vínculo com o professor. Sim. Então, alguma coisa, um problema na escola social. Então, alguma coisinha que aconteceu ali e que trouxe uma dificuldade, e que ela é momentânea. E com uma ação conjunta ali, você consegue solucionar. Tá? Isso é uma das questões. Outra é quando, mesmo com todo o trabalho de intervenção ali, tanto da família quanto da escola, você vê que não avança. Então, às vezes, a escola faz ali, traz reforço, manda até para psicólogo, né? Porque, às vezes, a escola tem bastante isso, né? Manda bastante as crianças para o psicólogo. E não tem, mesmo assim, um resultado em relação à sua aprendizagem. Né? Por quê? Porque, de repente, o que ela precisava ali não é um psicólogo, pode ser um fono, né? Pode ser um psicopedagogo. Então, falta um pouco também de informação, né, dos profissionais que estão na escola para direcionar. Então, muitos deles também mandam direto para o psicopedagogo. Então, geralmente, quando uma família vem a mim, eu faço uma pequena entrevista por telefone mesmo, né, para entender o motivo, e ali eu direciono. Né? Então, eu sempre faço isso com todo mundo que vem a mim. Então, eu já fiquei, às vezes, até quase 1 hora com uma família, entendendo a necessidade daquela criança, a necessidade dessa família, para poder direcionar. Né? Então, eu falo, o que é para mim, fica comigo. Né? Então, eu oriento, falo do meu trabalho, explico e tal. Mas, se não, eu falo, olha, no seu caso, é melhor ir para um neuropsicólogo, por exemplo, né? Quando já dependendo da situação, que tem muito cara de transtorno mesmo, né? Então, eu falo, olha, é melhor vamos fazer um outro caminho, né? Em vez de passar comigo, eu faço uma avaliação com base na avaliação neurocognitiva, né? Psicológica, né? Mas o neuropsicólogo é que realmente vai trazer, né, mais aprofundado isso, e aí a gente faz, né, outros caminhos para chegar ali numa possibilidade de diagnóstico. Quem dá o diagnóstico final, na verdade, é o médico. Tá? Então, isso é bem importante. Então, o que um neuropsicólogo fazemos, né? Então, são trazer hipóteses, tá? E aí outros profissionais vão fazer a sua avaliação, vão trazer ali dentro da sua área, né? Então, o fonoaudiólogo traz ali um diagnóstico, e o médico é que vai realmente finalizar esse processo. Mas eu queria só fazer um parêntese aqui, eu acho bem importante trazer para vocês que se o profissional, como a gente conversou aqui no início do nosso podcast de hoje, em meia hora, sabe aquele diagnóstico express? Desconfie, porque leva tempo, leva uma equipe inteira, como a Andrea está explicando, não é assim. Precisa se entender muito bem o histórico dessa criança, o ambiente em que essa criança vive, seja não, né? Os dois, tanto escolar quanto familiar, porque tudo está dentro de um contexto. E após, né, claro, uma série de avaliações profissionais, aí sim que dá para se chegar num diagnóstico. Mas, olhando para além do diagnóstico também, não enquadrem seu filho numa caixinha só. Ele não é só um diagnóstico, ele é muito mais do que isso. O diagnóstico serve para nortear aquilo que aquela criança vai precisar e que eu vou precisar atender enquanto necessidade. Mas ele não é só aquilo. Não, né? Olha, eu falo muito, né, na orientação ali, quando eu vou trazer um perfil cognitivo, quando eu vou trazer uma hipótese também. Então, na devolutiva, eu já converso com os pais sobre isso. Eu falei, independente da causa, a gente está só buscando uma causa, porque ele é a pessoa que ele é, ele vai continuar sendo quem ele é. Né? A gente só vai entender o porquê. Né? Então, por que está acontecendo isso? Né? Por que ele é tão agitado? Por que ele é tão atrapalhado? Por que ele esquece tão rápido? Por que ele não entende o que a gente fala? Porque aí a gente consegue nortear as ações. Exatamente. Como você falou. Né? Aquilo que eu preciso fazer para ajudar essa criança. Exatamente. A gente vai aonde está o problema. É quando eu falei do remédio lá,
né? Então a gente vai aonde está a causa, porque não adianta fazer como você falou, um diagnóstico. Tem duas coisas importantes nisso daí que você falou, porque eu já peguei tanto criança que passou, né, com um profissional e ele já trouxe um diagnóstico, quanto também aquele que descarta na hora, né? Então a gente tem que estar muito cuidado com isso. Sim, Né? com os extremos, né? A vida não é Exatamente. preto no Não, branco, a gente não. sabe que existem muitas camadas e complexidade. Eu falo sempre assim que eu prefiro errar pelo excesso, né? Então eu prefiro entender o que está acontecendo e estar errada, né? Sim. Por exemplo, se eu trago uma hipótese diagnóstica, então eu falo, olha, pode ser que, vamos supor, seja um TDAH. Ou pode ser um autismo, né? Então a família já fica muito impactada com isso, né? Ela já fica, não tem como, né? Você está desconstruindo aquele filho idealizado dela, né? Então isso é um grande problema, é um momento de luto que as famílias vivenciam ali. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem e no acolhimento também dessa família, né? E para poder direcionar, porque muitos casos mesmo da família não aceitar e continuar a vida deles, né? Outros, da forma com que você traz ali, da importância de buscar outros profissionais para continuar essa avaliação, né? Sim. Porque muitas vezes não dá para você fazer uma avaliação, todo mundo ao mesmo tempo. Sim, né? Às vezes você termina um, vai com o outro. Então, assim, eu tenho profissionais que estão junto comigo, né? Então, eu encaminho, né, para neuropsicólogo, para fonoaudiólogo, quando é um TO, como psicomotricista, uma orientadora parental, né? Então a gente tem que fazer esse caminho aí de orientação para os pais, né? E eu falo para eles, olha, tomara que eu esteja errada, né? Mas a gente precisa entender o seguinte, mesmo que eu esteja errada, que todos esses sintomas dele não sejam um transtorno, há alguma coisa. Sim. Então precisa ser visto. Eu acho que né? Assim, é levar muito em consideração que todos esses sintomas, né, todos esses comportamentos, eles são a nossa preciosidade. Porque eles estão nos contando alguma coisa. Com certeza. Né, de alguma falta que a gente precisa suprir. Exatamente. E quando eu escolho, né, fechar meus olhos para isso, eu estou dificultando a vida daquela criança, né? Exato. Tanto pelo sim quanto pelo não, porque, né, como a gente comentou aqui, o diagnóstico ele é um norte que, né, vai melhorar as nossas ações, o ambiente que a gente vai conseguir proporcionar para aquela criança, a compreensão do ritmo daquela criança. E aí, quando eu fecho os olhos para tudo isso aqui no meu luto, também eu estou deixando aquela criança em situação de vulnerabilidade mesmo, porque ela precisa do nosso olhar, da nossa ajuda, né? Precisa estar acolhida. Sim. E muitas vezes o que acontece, né? Eu falo para as famílias, olha, a conta vem. Sim. Uma hora ou outra essa conta virá. E quem vai pagar essa conta? É a própria criança. Porque quando a gente tem ali uma criança que já vem pequena, né? Então, quando a família me procura, eu tenho muitas crianças de 5 e 6 anos, tá? Então, quando a família procura aí com essa idade, eu sempre falo assim, olha, que bom que você já procurou, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Porque as dificuldades de aprendizagem, né, de uma forma geral, elas vão se tornando uma bola de neve quando a gente não dá atenção para aquilo. E vai observar quando a criança está lá no Fundamental 2, quando ela está numa pré-adolescência, quando ela está pré-adolescente, que aí o problema ele é muito maior. Porque, como a gente falou, né? Tem a sua autoestima, tem o seu sentimento de capacidade. Sim. É isso que eu ia falar, assim, agora, de que aumenta o sofrimento dessa criança, né? Que vai se transformando um negócio tão gigante e aquele sofrimento também vai aumentando. Sim, fica uma barreira intransponível. A criança, independente da sua idade, ela está ali se desenvolvendo e ela tem coleguinhas para ter parâmetro. Ela sabe quando um coleguinha já está escrevendo, já está lendo, já é participativo e ela não.
Então, assim, muitas crianças, quando chegam a mim, elas têm um sentimento de incapacidade muito De grande. inadequação, né? Elas, assim, elas falam assim, eu sou burro. Eu sou burra. Então, isso é muito triste. É triste porque eu imagino que, assim, falta habilidade da escola em motivar também essa criança, em olhar para ela, em suas dificuldades, e da família também em acolher esses sentimentos todos dessa criança, Sim. porque às vezes a família também, infelizmente, reforça esses sentimentos de que a criança é burra, é incapaz, é inadequada, e às vezes não é só com a fala, é com toda a nossa postura, Sim. com todo o nosso comportamento, porque tudo isso daqui fala também. Mas eu nunca falei para ele. Mas às vezes é o meu olhar de reprovação, o meu olhar de insatisfação. Tem muitas famílias que não entendem, né? Lembra quando eu te falei lá, quando você traz as possibilidades, o perfil cognitivo dessa criança, tem uns que caem em si, fala, poxa, não tinha visto dessa forma, né? E tem outros que eu já escutei mesmo, assim, de negação, fala, não, minha filha não, né? Isso daqui é só uma vontade, depois vai passar. Eu também era assim. Muitos. E eu acho que é porque por muito tempo esse assunto, os transtornos mentais, as doenças mentais, foi um tabu também na sociedade. Então, antigamente, tinha aquela visão, isso daí é louco. Isso daí não... precisa ir para o manicômio. Essa visão vive muito no mundo da lua. muito distorcida, muito deturpada, e de realmente excluir essa pessoa da sociedade, porque ela não se encaixa daquele jeito, né, que a sociedade espera que se encaixe. Então, também tem esse luto, porque, poxa, então, tá bom, meu filho tem essa dificuldade, o que vai ser dele? Exatamente. E você sabe, Natália, que, como eu te falei, eu tenho bastante experiência, né? Da minha parte, da minha vida também, né? Então, eu fui professora, né, de sala de aula. Então, eu dei aula para 3º, 4º e 5º ano, né? Foram as salas que eu dei aula. Mas, dentro da minha vida e dos meus filhos, dos meus netos e da minha própria história, eu acho que eu nunca cheguei a falar isso para você, eu não lembro. Mas eu fui uma criança com dificuldades de aprendizagem, sabe? Muitas. Parecia que eu estava assim. O professor falava grego, eu falava assim, ai, o que ele está falando? Hoje, e assim, foi um tempo muito difícil. Para mim, a escola foi um tempo muito difícil. Tanto que parte da minha vida escolar eu não lembro. Né? Eu não lembro de muita coisa. Então, assim, eu lembro que eu tinha muita dificuldade, e eu era esforçada. Eu era uma criança muito esforçada, eu ficava ali lendo, decorando, né? Porque na época minha mãe ficava ali comigo, ela decora, então eu ficava decorando. Chegava na sala de aula, branco, tirava 0, 1, 2. Era terrível. Era terrível. Então, por muito tempo, eu tive essa sensação de incapacidade, de não pertencimento. Eu achava que a escola não era para mim. Né? Tanto que eu reprovei 2 vezes, né, no ensino fundamental, no médio. Parei de estudar um tempão. Né? Depois que eu fui voltar por necessidade mesmo, né? E aí as coisas começaram a mudar. Mas por quê? Eu já era adulta. Você entendeu? Então, quando eu falo assim com as crianças, eu falo assim, eu sei o que você está passando. O que você sente. Eu sei, tá aqui, na veia. Eu sei o que você passou. Eu sei o que você sente. Né? E como mãe, eu também já passei por isso. Então, dos 2 lados, né, eu consigo entender muito esse lado da criança, esse lado da família. Eu acho que isso é o meu diferencial. Né? Porque traz uma empatia que muitas vezes, quem nunca passou por isso, por mais estudo que você tenha, você não tem noção exatamente do que é. Você tem uma outra... Eu nunca fui a criança que teve dificuldade. Pelo contrário. Né? Eu aprendia muito rápido e eu queria fazer as coisas muito rápido porque eu queria brincar, mas eu tive amigos muito próximos que tinham muita dificuldade, muita. E um negócio que às vezes para mim eu falei, nossa, mas
É Como não simples, consegue, né? né? Mas mesmo assim eu tentava ajudar. Às vezes eu passava horas no telefone, porque era só telefone na época. E minha mãe, nossa, mas você já explicou 300 vezes, de 300 formas para essa sua amiga e ela não entendeu e você ainda tá tentando. Eu não, eu tô, né? Eu quero ajudar porque assim. Apesar de não estar sentindo, eu notava também quando. E era amigo muito próximo, então eu notava como era esse sentimento para a pessoa. Claro que eu não vou saber como que é viver na pele, isso daí. O meu olhar é de fora, de realmente fora. tentar levar a pessoa, mas eu fico assim, imaginando, eu sempre imagino a dor dessas crianças. Sabe? De estar num ambiente que realmente você não se sente pertencente, que você não se sente adequado, que você vê todo mundo rindo e você tá lá. Imagina o estado assim de alerta e sofrimento, porque esses estados prolongados de muito cortisol, muita adrenalina, para eles é como dor física mesmo. É horrível. E assim, isso ultrapassa o ambiente da escola. Sim. Então, isso vai para o social, né? De você não se encaixar nos grupos, de você ter dificuldade ali, muitas vezes, na comunicação, né? Com essas outras pessoas, dos seus pares, vamos se dizer assim. Sim. Depois, na relação até amorosa, Sim. no trabalho. Então, vai além. Sim. Por quê? Vai escalonando, né? Exatamente, porque, como eu falei no início, quando a gente fala da aprendizagem, a gente fala da escola, mas aquilo que não está bom na escola, você vai apresentar os sintomas, porque é seu. Né? Então, diferente, por exemplo, vamos supor, de uma dislexia, né? Que você precisa de uma leitura ali, você tem um problema na decodificação, leitura. Então, toda vez que você vai ler, você vai ter uma dificuldade. Então, tirando essa que, vamos supor, é mais específico mesmo de aprendizagem, né? Quando a gente fala de dislexia, de descalculia, mas isso pode interferir, por exemplo, no que você vai escolher para a sua vida, né? No social, como que as pessoas vão lidar com essa dificuldade sua, como que você vai aceitar críticas, porque as pessoas vão falar que você não escreve direito, que você não, né, de repente não compreende muito bem, que você não sabe fazer uma conta, né, que você esquece facilmente as coisas. Isso atinge o social, né, as suas relações e o trabalho também. Sim. Né? O mundo não está preparado. Não, e aí eu queria reforçar nesse ponto de tudo que você está falando, e aí eu vou falar assim, escolas me ouçam com muito carinho, tá? Com muito carinho, porque eu sei que é dolorido o que eu vou falar aqui, todos nós somos adultos feridos, mas olhem com muito amor para essas crianças, percebam as violências que às vezes a gente pensa que não comete, mas a gente comete com algumas falas, expondo essas crianças que têm dificuldade, não sabendo lidar e preservar a autoestima dessa criança. Eu tô falando de preservar porque a gente nasce com uma autoestima intacta. Mas o que acontece? A gente vai minando a autoestima dessas crianças conforme a gente vai colocando o nosso amor como moeda de troca. E eu vou tentar esclarecer o que é o meu amor como moeda de troca. Então, se aquela criança não está apresentando um bom rendimento escolar dentro da minha casa, eu já começo a brigar, eu já começo a frustrar, eu já começo a retirar o meu amor e com um olhar de desaprovação, com falas que são violentas, sem entender aquela criança como um ser humano. E aí, quando eu entendo o meu papel enquanto família, de que realmente eu tenho que prestar um suporte para essa criança e colocar que tá tudo bem. Eu tô do seu lado, a gente vai atravessar isso junto. Você não é só essa nota, você não é só esse desempenho. E eu busco caminho e recursos para ajudar essa criança. Eu ajudo também nesse pós, fortalecendo a autoestima dela. Com certeza. Né? Eu tenho na minha própria experiência de vida que se isso, na época, né, que se fosse visto, né, e acolhido por profissionais, orientando os meus pais em relação às dificuldades que eu tinha e eu apresentava, né, hoje, né, eu fico pensando como seria, né, se eu não tivesse que ter sobrevivido a tudo isso e só com a maturidade, né, e com resiliência, porque muitas pessoas não chegam a estudar.
elas acham realmente que não tem capacidade para isso. Sim. Né? Então, eu tenho graduação, tenho 2 pós-graduações, tenho vários cursos. Então, hoje eu falo assim, não, eu tenho capacidade. Né? Estou já me preparando para uma segunda graduação. Então, a gente, né, a maturidade trouxe isso para mim, a informação trouxe isso para mim. Né? Pessoas que estão do meu lado também me acolhendo, me incentivando. Sim. Porque é difícil. E eu vejo muitos, assim, se você pegar... Eu sou mais velha que você, né? 53 anos. Você colocar ali pessoas da época, da minha época, e que tiveram essas dificuldades, muitos saíram da escola, foram trabalhar, né, às vezes subemprego, ou até conquistaram alguma coisa ali, né, tiveram sucesso. Por quê? Porque a escola não representa quem você é. Sim. Né? Então, tem gente que tem muito sucesso mesmo sem a escola. Por quê? Porque ela tem potencial, só não foi visto. Sim. Né? Não Sim. foi estimulado Sim. isso nela, essa observação. Sim. Então, ela também sobreviveu de alguma forma. Né? E tem muita gente boa aí, assim, infelizmente, não teve sucesso em relação a... Eu falo assim, sucesso de você conseguir fazer suas coisas, né? Mas vem muito de encontro essa questão da autoestima, né? Sim. E... Desculpa. E eu tenho uma colega que... é muito triste eu falar isso, porque até me dói quando eu lembro dela, mas de que a vida inteira ela ouviu dos pais dela que ela era burra, que ela não conseguia. E ela internalizou isso tanto como uma crença que hoje, ela mesmo tendo formações, ela se sente insegura para levar isso para o mundo. Ela acha que ela acredita com todas as forças dela de que ela não tem capacidade. Olha que tristeza, né? Sim. Você viver e mesmo assim as pessoas falando, acolhendo, ela é uma dessas que tem dificuldade de sair desse lugar. Então, assim, que maravilha, né? Que com a Andréia aconteceu diferente, mas o quanto que com outras pessoas não acontece. E não é 1000 maravilhas, né? Porque Sim. Hoje a gente tem aí, né? Fica os resquícios, fica seus traços, né? Então, por mais que você busque com outros profissionais, né? De terapia, sim, enfim, você tem que buscar, sim, né? Então, por mais que você trabalhe isso, tem as características ali e coisas que ficam, né, durante todo esse percurso. A insegurança, por exemplo, né? Hoje eu tô de parabéns aqui, né? Porque traz uma insegurança muito grande. Hoje eu tenho condições, né, de fazer muita coisa, porque dentro da minha profissão você vai se aperfeiçoando, você vai se sentindo seguro diante de todo o seu trabalho, todo o meu estudo, experiência. Então a gente vai, né, consolidando tudo aquilo que a gente aprendeu, essas habilidades, e tem mais segurança para passar. Mas tem áreas da minha vida, por exemplo, que eu fico muito insegura. Então, são resquícios, né, que ficam. Sim. E, assim, uma coisa que eu falo muito para as famílias, que às vezes eu trago até o meu exemplo para elas também, né, de quanto isso é importante a gente observar na criança, porque aquilo que é da criança vai para o adulto. Né? Então, os traumas que é da infância, ele vai levar para a vida adulta. Sim. E é muito mais difícil da gente consertar. Sim, a Alice Miller já traz isso pra gente, né? Com a fala dela de que a infância é o chão que a gente pisa pela nossa vida toda. Exatamente, é o alicerce, né? Da nossa construção. Eu gosto muito de usar esse exemplo, inclusive essa analogia da construção do prédio mesmo, né? A infância, ela é a base, ela é a estrutura. Então, o que é mais fácil? Eu fazer uma base bem feita, que vai sustentar todo esse prédio, ou eu faço uma base ali mais ou menos e toda hora eu tô tendo que consertar esse prédio? Porque Exatamente. Tem marcas ali que a gente vai levar pro resto da vida. Marcas que muitas vezes, realmente, vai ser pro resto da vida a nossa terapia, vai ser pro resto da vida a nossa evolução. E que podem ser evitadas, né? Hoje a gente tem informação para fazer diferente. Exato. A gente tem informação para quebrar todo esse ciclo e fazer melhor do que foi feito lá atrás. E não é porque lá atrás, nossos pais eram ruins, nossos avós eram ruins.
não tinha conhecimento, não tinha vivência, não tinha experiência e era replicado tudo aquilo que eles vivenciaram de uma maneira pior e nossos avós pior. E hoje, assim, as informações, a velocidade das informações é um aliado muito forte. E ter esses profissionais do lado são aliados muito fortes para a gente fazer diferente. Sim, a gente tem muito. Hoje em dia a gente tem muito acesso. Sim. Né? Então, acesso à informação, acesso a profissionais. Então, é fundamental procurar, né? Ajuda. Como eu falei, é melhor você não ter razão, né? Sim, diante daquilo que está acontecendo, né? Falando aí da possibilidade de um diagnóstico, mas com certeza há alguma coisa. Então, lembra que eu te falei que eu tenho muitas crianças de 5, 6 anos? Sim. A maioria delas não tem dificuldade, não tem transtorno, não tem possibilidade de transtorno. Então, elas têm déficit pedagógico. Mas um déficit tão aprofundado, assim, tão, né, que acaba, às vezes, simplesmente um professor particular não consegue dar conta. Você entendeu? Então, são habilidades que ficaram ali, né, sem ser estimuladas, que são necessárias para uma alfabetização e que um professor, às vezes, não vai dar conta. Né? Então, aí precisa de um profissional especializado. Você entendeu? Mas se você deixa a alfabetização, como a infância, ela é a base. Sim. Né? Então, a gente precisa dar conta disso. Né? Porque se não dá, lá quando chega no 3º ano, quando está finalizando esse processo e a gente precisa trabalhar outras coisas com a criança, você não tem essa base. E aí o problema fica enorme. Sim. E assim, aprender a lidar muito com as nossas próprias emoções também, né, Andréia? Porque como você falou assim, dessa fase do luto, eu sei que pra gente é difícil vivenciar, claro, e hoje tem profissionais que podem nos auxiliar nesse quesito para que a gente consiga ajudar essa criança de uma maneira melhor. Porque se eu vou deixando, às vezes a gente está tão desconectado com o nosso sentir que a gente não sente aquela criança. Mas como você falou, por muitas vezes a gente sente, mas a gente não ouve. E a gente vai deixando de lado e vai postergando, vai virando a bola de neve que você contou em todo esse episódio. E aí quando você vê, o tempo passou. Exatamente. Você vê que o tempo que a gente passou em isolamento social, ele desvelou muita coisa. Sim. Revelou muita coisa. Sim. Né? Então, não é que deu muito problema, não. Já tinha. Né? Então, tinha problemas de relacionamento, que as pessoas muito ocupadas quase não se conviviam dentro de casa. Então, problemas no relacionamento amoroso com o marido, tal, esposa, de você perceber as dificuldades do seu filho, de um filho muito quieto, ou um filho que não é participativo, ou um filho que não compreende, que não está sabendo ler e escrever. Então, muita coisa foi descoberta. Por quê? Porque foram obrigados a olhar para dentro de casa. Sim. Que era uma coisa que a gente deveria fazer todos os dias, né? Que a gente, infelizmente, não faz. Então, eu penso assim, tudo nessa vida tem seu lado bom e seu lado ruim. Sim. E essa parte do isolamento social, para mim, foi bom, na minha perspectiva. Por quê? Porque você pôde olhar de fato. Se você vai aceitar aquilo ou não é outra coisa. Se você vai agir sobre isso ou não, você decide. Exatamente. Mas fez com que a gente tivesse esse exercício. Foi forçado, né? Mas muita gente não percebeu isso. Né? Vê a coisa só do lado ruim do que aconteceu. Sim. Mas a gente teve que olhar. Né? Então, por isso que teve depois nossa, meu filho tem muita dificuldade. Nossa, meu casamento está ruim. Mas será que já não estava lá? E a gente só não percebeu, né? Só não percebeu. Então, tem que voltar, olhar para dentro de casa, sabe? Hoje, as telas, né, que eu venho fazendo uma campanha aí bem forte em relação a isso, não só das crianças, somos exemplos, né? Então, tem muita coisa. É que a gente, assim... ela tem muitas vantagens, né? As telas, a conectividade, realmente nos aproximou de pessoas que estão do outro lado do planeta, mas
a gente não tem usado esse recurso com responsabilidade, com sabedoria. E aí a gente tem se desconectado muito disso aqui, tem se desconectado de quem está ao meu lado. Eu estou me conectando com quem está no Japão, mas eu não estou me conectando com quem está aqui do lado. Isso traz diversos prejuízos. E, ai, gente, dá para falar tanta coisa ainda, mas o nosso tempo já está se encaminhando para o final, então eu queria reforçar, eu quero que, né, você fale também, faça suas considerações finais, mas reforçar a importância de família e equipe. Vamos falar de equipe porque a gente leva em consideração escola, psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo, mas tem que estar junto, tem que participar do projeto, do processo, porque assim, como você disse, na terapia com você, tá 1, 2 horas, 2 vezes na semana, mas com a família tá o tempo inteiro em casa. Então, não tem como a família não participar. A família precisa estar presente. Se eu puder deixar algum recado para vocês, busquem ajuda e busquem ajuda para vocês também, enquanto família, não só para a criança. Exatamente. Pode fazer suas considerações, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo informações que eu acredito que seja muito relevante, não só, né, para as famílias, quanto para as escolas, para os profissionais também, né? E estou muito feliz, né? E eu reforço aquilo que a Natália vem falando, né? Que ela falou, a família, ela é o centro de tudo, né? Então a gente precisa reforçar a convivência, os laços familiares, né? Olhar para o filho, olhar para a esposa, olhar para o marido, né? Isso é fundamental, né? Então é a base da vida dessa criança e daquilo que você quer para ela. Sim. Né? Então, e não custa nada. Você não precisa ter dinheiro para isso. Né? Precisa ter intenção e ação, né? Exatamente. Então, não vai se arrepender. Então, é um exercício certeiro. Né? Então, é um resultado certo. Eu falo muito para o pessoal lá que a gente planta. Né? Então, toda ação nossa tem uma consequência, mas a falta de ação também tem uma consequência. Sim. Então, assim, qual consequência você quer? Né? Então, cuidar do meu filho, olhar para o meu filho é difícil. Né? Cuidar dele é difícil e buscar ajuda é difícil, mas também não fazer nada e sofrer as consequências é difícil também. Sim. Aí você tem que escolher. Sim. O difícil que você quer lidar. Sim, com certeza. E, Andréia, onde que as pessoas podem te encontrar? Suas redes sociais, por onde que eles falam com você? No Instagram, né? andreapeixoto.psicopedagoga. Né? Então, esse é o meu Instagram, eu não tenho site. Eu tenho um site, meu site do Google, que você me encontra também como Psicopedagoga São Paulo. Tá? Então, lá tem bastante até depoimentos, né, de pessoas que já passaram comigo. Então, mas minha rede social se resume ao Instagram hoje. Né? O meu espaço, ele tem um nome bem, chama-se Voai. Né? Então, eu tenho hoje também, que eu estou começando uma campanha que eu te falei das telas, que chama Voai Sem Telas, né? Justamente para auxiliar essas famílias a proporcionar momentos ali para essa criança, quando ela está em período de ócio, né? Tédio. Então, o que fazer? Porque muitas delas não sabem mais brincar, buscar recursos, outros entretenimento, né? Então, eu estou auxiliando aí, buscando auxiliar eles nesse setor, né? Essa brincadeira aí que eles precisam, né? Para desenvolver. Sim, perfeito. Andréia, muito obrigada mais uma vez por ter aceito esse convite, por ter vindo. E se você ficou até aqui, deixa o seu like nesse vídeo, coloca os seus comentários sobre o que a gente falou ou suas dúvidas também. Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. E eu espero vocês na próxima semana. Até lá!